Fala, turma, tudo bem com você? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior, edição desta quarta-feira. Estamos gravando um programa para sair no dia da decisão com um professor que vai estar lá disputando junto com o Marcelo, que participou do Resenhando ontem aqui. Então, você que está ligado no Resenhando com Cid Júnior, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos falar então de Paulistão da Série A3. E nós temos um convidado. Fico muito feliz em receber o professor Quinho Forgiarini. Eu perguntei para ele a pronúncia porque é difícil. Tudo bem, professor? Como é que tá? Boa noite para você. Tudo bem, boa noite a todos. Prazer estar falando com o amigo. A pronúncia aí no primeiro momento é um pouquinho difícil, mas agora acho que já vai ficar mais fácil, hein? Com certeza. Professor, para a gente poder começar esse bate-papo, eu gosto muito de conhecer a história do treinador, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais do Quinho. Hoje todo mundo conhece o Quinho que fez sucesso no Monte Azul e conseguiu o tão sonhado acesso, que é que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas como que foi a história do Quinho até chegar no Monte Azul? Eu cheguei aqui no Monte Azul no dia 16 de dezembro, pelo um convite do Gustavo Carmo, que eu já tinha trabalhado com ele no Camboriú, né, na Série B do Brasileiro, e ele fez minha indicação aqui para o pessoal da SAF, aqui, o João Celso, e agora com o Jota também, que está participando junto. E anterior a isso, eu estive no Camboriú ano passado, né, participando do Campeonato Catarinense da Série B. Aí, em 2023, eu fiz o Campeonato Brasileiro da Série D com o Camboriú e anteriormente a isso, eu fui auxiliar do clube, né? Fui auxiliar do clube desde 2021 até 2023, quando eu assumi de treinador principal. E anteriormente a isso, eu trabalhei em alguns clubes aí como auxiliar técnico e treinador de base, né? Então, eu estou há mais de 20 anos aí nesse meio aí, trabalhando como treinador de base e auxiliar técnico de comissão e depois ali fui efetivado no Camboriú. Foi jogador profissional, Quinho? Profissionalmente não cheguei a jogar, mas em base aí até juniores, que era a nomenclatura que usava na época, eu participei aí de Campeonato Gaúcho. Na verdade, eu sou gaúcho, né? Sou de uma cidade, natural cidade de Catuípe, né? Que fica mais próximo de Juí, do São Luís de Juí ali. Nessa época aí eu fui jogador do São Luís lá de Juí, nos juniores deles, nessa época. Que legal. E você falando da sua trajetória me faz aqui pensar, né? Como é importante você, como profissional, ter passado por tudo isso, né, Kim? Às vezes as pessoas entendem que o futebol é um mundo à parte, e não é um mundo à parte. O futebol você precisa amadurecer como ser humano, como profissional, como tudo, como toda outra qualquer profissão. É porque, infelizmente, as pessoas têm no futebol uma visão de imediatismo, né? Que o cara caiu ali de paraquedas e vai produzir o que tem que produzir, se não produzir, tchau. Essa é a cultura do futebol brasileiro. É importante, né, cara, você ter passado por essa questão de ter jogado juniores, né, como jogador, depois você ter tido essa oportunidade de se auxiliar até chegar nesse momento, né? Ah, com certeza. Na época que eu estava ainda jogando nos juniores, eu estava fazendo minha faculdade de educação física, né? Já estava me preparando para um dia já estar na função que eu estou hoje, né? E fiz o curso de educação física e depois disso já comecei a trabalhar em categorias de base, né? No Rio Grande do Sul mesmo. E, e passei também já, agora recentemente também já fiz os cursos da CBF, a licença B, a licença A, sempre me preparando e outros cursos também, sempre me preparando para chegar no momento que assumisse de fato como efetivo treinador mesmo, estaria preparado para os desafios que aconteceriam. E que legal, é bom ver essas histórias, né? Histórias de quem vence na profissão, se prepara para estar aí. Eu acho isso muito legal. Aqui tem um cara imprudente, eu sou de Presidente Prudente, professor, não sei se você conhece, o Luiz, o famoso Epitácio, né? O Epitácio, que é auxiliar técnico do Grêmio Prudente já há um bom tempo, e ele está nessa mesma trajetória que você. E eu já disse isso para ele, disse aqui no Resenhando, em todos os outros programas que faço, que ele merece uma oportunidade como treinador, porque eu tenho certeza que vai ter sucesso. Assim como você tem e teve, vai ter, se Deus quiser. Agora, o professor, falando dessa Série A3, uma Série A3 que
foi muito convincente do Monte Azul. Claro que não acabou ainda, a gente vai chegar nesse ponto de falar da decisão, do acesso, mas a primeira fase que o Monte Azul fez foi uma primeira fase espetacular, né? 30 pontos em 15 jogos, 8 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. A que você atribui? Claro, ao trabalho, mas a que você atribui essa grandíssima campanha nessa primeira fase? Eu acredito que a diretoria, os investidores, né, foram muito felizes na manutenção de alguns atletas que foram campeões da Copa Paulista. Né? No primeiro momento, foi feita a manutenção desses atletas e foi buscado peças pontuais aí para compor esse elenco. Né? E a gente chega nesse processo aqui com um pouco de desconfiança em relação ao nome, né? Ao nome meu de treinador, né? Porque recentemente tinha sido campeão da Copa Paulista e eu chego naquela situação, alguns jogadores também saindo, outros chegando, entende? Então, o pessoal também tinha uma preocupação em relação à competição da A3, mas a gente começou ao trabalho, os jogadores também compraram a nossa ideia, compraram muito bem a nossa ideia, dedicação, esforço da parte deles, o grupo fechou de uma maneira que estava muito difícil de perder jogos, né? A gente até poderia, como aconteceu contra o São Bernardo ali, a situação da nossa primeira derrota, né? Que foi na primeira fase, mas a gente sentia nos jogadores que eles tinham um objetivo muito claro, que era buscar o acesso do clube. E é bem interessante isso daí que você fala. É que, só um parênteses rápido, todo mundo fala, né, que o Monte Azul tem o pai do Neymar como investidor, tem também o Emerson Sheik. O que que você pode nos falar disso? Cortou um pouquinho. É, nós todos falamos que o Monte Azul tem o pai do Neymar como investidor, o Emerson Sheik, né? O que que você pode nos dizer sobre isso? Na verdade, sim, eu tenho contato direto com o João Celso e com o Jota, né? Que hoje o Jota é o presidente da SAF, né? A questão do Sheik e do pai do Neymar, até então eu não tive contato com eles, né? Mas eu sei que o João Celso, o Jota tem um bom relacionamento com eles aí e trazem eles no um nome aí para ainda mais alavancar ainda mais a marca e o nome do Monte Azul, né? Com certeza. E você falava também desse desafio, né, nessa primeira fase, pegando um time que foi campeão da Copa Paulista. Só que, ao mesmo tempo, o ano passado foi uma montanha-russa de emoções para o Monte Azul. Caiu da 2 para 3, consegue o título da Copa Paulista e você chega para fazer esse grande trabalho, né, contemplado com um acesso. Depois da primeira fase, quando você vai para os mata-mata nas quartas de final, você pega a Sociedade Esportiva Itapirense. No primeiro jogo, fora de casa, 1-0. E o segundo jogo, um jogo bem duro para vocês, né, Oquinho? 3-2 no final, no frigir dos ovos, mas um jogo bem complicado, né? Ah, com certeza. A gente fez uma primeira fase de excelência, né? Uma pontuação muito boa e conquistando o primeiro lugar. Só que vocês sabem que tanto no, no campeonato, no Paulista da A1, A2 e A3, quando chega no mata-mata, tem vários exemplos aí de equipes que classificaram em sétimo e oitavo colocado e conseguiram o acesso, né? Então, quando chega nessa fase decisiva de mata-mata, tudo fica muito equilibrado, tudo fica muito parelho. Com certeza. Quinho, deixa eu só fazer um intervalo rapidinho aqui. Na volta a gente fala da semifinal, desse acesso e da grande final, a decisão que vai acontecer na próxima quarta-feira. Dois palitos, a gente está de volta aqui no Resenhando, eu e o Quinho, para continuar falando do Monte Azul. E agora nós vamos falar dos patrocinadores do Resenhando. Há quase 40 anos no mercado, a Vencestur Turismo atende Prudente Região, com fretamento de ônibus para viagens. Além disso, a Vencestur te leva aos principais destinos do Brasil e do mundo. Fale com meu amigo Marcos no 18 98160 0012 ou vá até a JK 3835. Vencestur Turismo, realizando seu sonho de viagem. Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na rua Antônio Furtado, número 40, Vila Industrial, Colégio Criarte. Rotatória Gás e Água,
na Bílio Nascimento 668, na Vila Marina. 18997060174, Rotatória Gás. Dimensão Ambiental, consultoria e assessoria. Tudo sobre meio ambiente e segurança do trabalho. Projetos de licenciamento ambiental, regulamentação, desconto de IPTU ecológico. O famoso IPTU ecológico, hein? E muito mais. 18997040957. Um abraço pro Casquinha. Tips Container, sua opção de lanches, em Prudente, na João Gonçalves Foz, 437, no Parque do Povo. Aberto a partir das 18 horas para você saborear o melhor em lanche. Peça no 1839171090, porque se sua fome pede lanche, lanche tem que ser Tips Container. Seu happy hour em Prudente é no Baianos Bar, o cupim casqueirado mais de toda a região. O Alfredo Pereira Ramos, 370, Cidade Universitária, Campus 1. Ligue 3908-3086. Baterias é Baterax. Você sabe que na Baterax você tem baterias para automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus, tudo com a qualidade de Baterax. Na Coronel Marcondes, 1841. Ligue 18997601314. Baterias é Baterax. Alinhamento, balanceamento, escapamento, mecânica em geral, injeção eletrônica e manutenção de câmbio automático é na Mundial Centro Automotivo, na Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, no Jardim Prudentino. Ligue 18 996965212. Malacrida Tintas, na Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2041. 32210809 ou fone WhatsApp 18 997223705. Nova unidade, você sabe, já está atendendo na Alvino Gomes Teixeira 2470 e, claro, em Regente Martinópolis. Cabonete, mantenha essa live no ar. Peça no 2101-2002. Tio de Pet Clínica Veterinária, tudo que seu animal precisa. Na Tio de Pet Clínica Veterinária, você tem, além do atendimento veterinário de qualidade do meu amigo Vinícius Miranda, tem também banho e tosa, rações, acessórios para o seu pet. Tio de Pet Clínica Veterinária fica na Avenida JK, 2321, no Jardim Everest. 18-3907-5511 ou 18-998-1898-50. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? A Ferre Centro de Treinamento é o lugar. Ferre Centro de Treinamento, na Rua Gaspar Ricardo, número 15, telefone 18-98808-8528. Peças para a sua caminhonete é na 4x4 Autopeças. Ligue 18-4101-9860 ou fone WhatsApp 18-99808-3565. Na Joaquim Constantino, 2128, a 4x4 Autopeças também envia para todo o Brasil peças novas e de todas as marcas. 4x4 Autopeças, o up que sua caminhonete merece. Claro que falo para você também da Construserra. Você que vai construir ou reformar, preste atenção nessa dica. Desde 2002, a Construserra oferece tudo para a sua construção. Cimento, areia, pedra, tijolos, hidráulica, elétrica, linha completa de acabamentos, como pisos, azulejos, porcelanatos e muito mais. A em móveis para completar sua decoração. Faça uma visita na Rua Alvino Gomes Teixeira, 2112. Ligue ou chame no WhatsApp 18 981 73 0018. Construserra. Um abraço para toda a equipe da Construserra. Ross Shop, o sucesso da sua festa. Você que vai realizar evento, confraternização, aniversário, casamento, etc. Faça com o melhor. Faça com Ross Shop. Pilsen Prêmio de Prudente é o melhor, gente. Indiscutível, viu? Ross Shop. Conheça também as demais opções, é claro. Peça no 18 99742 7178. Um abraço pro meu amigo Douglas Ross Shop, apoiando aqui o Resenhando com Cid Júnior, que volta com muito assunto para você agora, hein? Tá, então, os patrocinadores do Resenhando, sempre muito importante, a gente fica muito feliz de ter cada um deles aqui conosco. E voltando para a tela, nosso querido o Quinho, técnico do Monte Azul. Professor, falávamos aí, né, da dificuldade das quartas de final, né? E aí você leva esse time à semifinal e tem um confronto contra o Rio Branco. Muito reclamado, né, no primeiro confronto, o Monte Azul venceu fora de casa o Rio Branco de Americana, só que o Rio Branco colocou até uma nota nas redes sociais com relação à arbitragem, você chegou a ver? Sim, com certeza, cheguei a ver sim. Você concorda que o Rio Branco acabou sendo prejudicado naquele jogo ou não? Na verdade, assim, ali foi uma tomada de decisão da arbitragem, né? Eu concordo que o impedimento não houve, mas eu vejo muitas dúvidas se a bola entrou ou não, entende? O impedimento foi marcado erradamente, mas se a bola entrou ou não,
fica muito difícil pela imagem, pelo posicionamento da imagem que foi postado aí na rede social. Ô, professor, é legal ouvir esse posicionamento seu, sabe por quê? Eu estava falando com o Marcelo no programa de ontem, e, e eu trouxe aqui, coincidentemente, acabou vindo isso na minha cabeça sobre a questão do jogo contra o Rio Branco, lá que ele acabou reclamando, né? O Rio Branco reclamou bastante. Você sabe que o seu posicionamento me deixa feliz, enquanto profissional da área de comunicação. Eu fiz uma comparação para o Marcelo e ele concordou, e eu queria até ver a sua impressão sobre isso. O futebol, para mim, ele é muito mais do que dentro das quatro linhas, e para você que vive isso, eu tenho certeza que também. A gente vê, por exemplo, vamos trazer o Abel Ferreira como uma referência. Cara, eu não aguento mais ver o Abel Ferreira reclamar de arbitragem. Só que aí, para mim, o cúmulo da hipocrisia, porque assim, quando ele é prejudicado, ele mete a boca no trombone. Quando ele é favorecido, ele vai lá e cumprimenta a arbitragem, como aconteceu no jogo contra o Sport. E isso me deixa muito triste, porque o futebol precisa de posicionamento como o seu. O que você fez aqui até me chega a arrepiar, é algo que eu venho dizendo nos donos da bola, que eu venho dizendo no Ligado no Esporte, no programa meu na rádio, digo aqui no Resenhando, né? Graças a Deus temos todas essas plataformas para poder expressar a opinião que tenho. É de que, enquanto o futebol brasileiro tiver profissionais, né, comandando equipes e clubes que pensam apenas em si e usam e acaba tendo essa hipocrisia total, o futebol não vai melhorar. Isso a gente pode levar para o lado da arbitragem, da administração, a gente sabe o quão a CBF, os ex-presidentes da CBF, todo mundo sabe o que aconteceu. E aí, quando eu vejo um profissional como você, e a minha torcida é para que eu encontre mais profissionais como você, reconhecendo que no seu modo de entender, o seu time acabou sendo, naquele lance, favorecido, isso me deixa, cara, com o coração acalentado, vamos dizer assim, de sabermos que tem profissionais que não são hipócritas dentro do futebol. Estou fazendo essa colocação porque eu queria te parabenizar, né? Parabenizar. Foi uma coisa ocasional, nada pensado aqui para falar sobre isso contigo, mas se enxerga dessa maneira também? Porque enquanto o futebol tem a hipocrisia de quando é bom para mim eu fico quieto e quando é ruim para mim eu falo, o futebol não vai evoluir. Eu vejo assim que são seres humanos, né? E quando a gente está tratando de seres humanos, estamos sujeitos ao erro, né? Entende? A gente também, eu comparo comigo, eu também posso errar numa escalação, posso errar numa substituição, entendeu? Então, entendo também que a arbitragem também está sujeita a isso, né? No nosso jogo agora, do decisão aqui contra o Rio Branco, o árbitro, é um jogo decisivo, o árbitro marca 2 pênaltis, né, com convicção, então, entendeu? Então, a gente tem que analisar também isso aí, né? O cara marcou 2 pênaltis com muita convicção e que realmente aconteceram os 2 pênaltis, né? De repente, se fosse numa outra circunstância, por causa do erro que aconteceu lá atrás, de repente esse jogo aqui não daria o pênalti. Entendeu? Uma comparação assim. Mas eu acredito sim que a arbitragem foi muito segura em vários jogos. Teve alguns jogos aí que teve alguns erros normais, né? Eu também eu tive uma expulsão nessa competição, contra o 15 de Jaú. Tive uma expulsão e eu fui na federação lá no julgamento, participei do julgamento e consegui provar que em nenhum momento eu participei de um atrito que teve ali. E naquele momento eu poderia ter ficado fora do jogo decisivo que é do acesso. E consegui provar lá, foi unanimidade a votação, que eu estava certo, que naquele momento não tinha saído expulso pelo motivo que foi, e fiquei um jogo fora, cumpri, poderia ter pego mais jogos, mas consegui provar através de imagens que a confusão que gerou lá não foi ocasionada por mim. Assim, é, eu vou muito de conta com o que você está falando, cara. Os caras são seres humanos e podem errar. Mas eu gostei muito do seu posicionamento em dizer, falou, pô, legal, realmente erraram, e erraram a nosso favor. Porque falar quando erra contra é fácil, Quinho, porque você foi prejudicado. Mas falar quando você, entre aspas, é favorecido, né, quando há um erro que te favorece, isso sim é ter personalidade dentro do futebol, isso sim é não ter
hipocrisia dentro do futebol. Por isso eu faço questão de mais uma vez te parabenizar, eu fico muito feliz com isso. Agora, esse segundo jogo, um jogo apertado também, né? O Rio Branco tinha lá no banco de reservas o Luiz Carlos Martins, que é considerado o rei do acesso, né? Inclusive subiu o Grêmio Prudente aqui na última temporada para a Série A2, e você faz um jogo ali consciente, que consegue o resultado, mesmo sabendo que tinha uma vantagem adquirida. Como é que foi administrar essa vantagem? Porque muitas vezes se fala assim, quando um time joga com o regulamento debaixo do braço, pode entrar não tão concentrado. Pelo jeito, seu time entrou extremamente concentrado e conseguiu mais um resultado positivo. É que a nossa equipe, pelo modelo de jogo que a gente utiliza aqui no Atlético Monte Azul, em nenhum momento a gente vai ficar atrás, esperando o adversário. A gente vai tentar a todo momento pressionar no alto, vai tentar a todo momento propor o jogo, criar várias situações de gols. No tanto, eu levo a questão do jogo lá, do primeiro jogo, em questão de desempenho nosso. Eu acho que foi um dos melhores jogos que a gente fez. Apesar do que aconteceu lá, da situação no final do jogo ali, que teve essa polêmica, mas eu vou muito pelo desempenho da nossa equipe. Nossa equipe foi perfeita, não vou falar perfeita porque de repente não existe isso, mas foi assim muito próximo disso. Os 90 minutos de jogo, criamos várias situações de gol, tivemos volume muito alto de jogo. O jogo em casa aqui também a gente criou bastante, teve oportunidades, assim como também o Rio Branco criou algumas situações, entendeu? Então foi um jogo muito aberto e a gente conseguiu sair vitorioso e conseguiu esse acesso aí. Um acesso, sem dúvida nenhuma, muito importante. A gente fica felizão mesmo de ver o Monte Azul de volta à Série A2, né? A gente fala demais do Monte Azul nos donos da bola durante toda a temporada por conta do Paulistão e da Copa Paulista, então a gente fica, mesmo estando distante, a gente acaba ficando próximo e torcendo, porque, por exemplo, a nossa área de cobertura, professor, ela é muito grande, a gente abrange 330 cidades, né? Então Sim. é mais da metade do estado de São Paulo. Então a gente pega Monte Azul, Votuporanguense, Novo Horizonte, Mirassol, Prudente, enfim, onde tem clubes que estão se destacando, né? Para nossa sorte do esporte da Band Paulista. Agora você vai ter um duelo amanhã. O programa está sendo gravado, mas o programa está indo no ar quarta-feira. Então o duelo acontece já já. Você vai ter esse duelo contra o Sertãozinho, primeiro jogo fora de casa. O que você está projetando para enfrentar a equipe do Marcelo? Eu acredito que para esse confronto aí o Sertãozinho tem uma pequena vantagem, né? Porque eles jogaram na sexta-feira, né? Jogaram na sexta-feira, tiveram um período maior de descanso, um período até mesmo para treinar algumas situações e nós aqui jogamos no domingo e retornamos hoje ao trabalho de campo para já tentar formatar uma equipe, tentar formatar algumas situações aí para esse primeiro jogo decisivo. É, Jogo de 180 minutos. Entra-se para administrar, estudar o adversário, ou entra para fazer o que foi feito durante todo o campeonato? Parece uma pergunta muito simples, até uma pergunta besta, mas muitas pessoas se fazem essa pergunta, professor. Não, como eu falei anteriormente, nós temos aí muito bem definido a maneira que a gente joga e isso não muda, né? Independente do adversário, independente se o jogo vai ser em casa ou fora, e isso a gente leva para todos os jogos, né? E eu acredito muito, né? O Marcelo, um grande treinador, fez um grande trabalho no Sertãozinho, uma equipe muito qualificada e pode ter certeza que vai ser um grande jogo e um grande espetáculo para aqueles que estarão assistindo. E a gente torce para que realmente seja, né? É, Bom, a gente falou aí do Monte Azul. Aproveitar que estou aqui, né, toda hora que a gente tenha essa disponibilidade, como é que você vê a CBF proibindo de subir na bola? É, eu tenho uma clareza das coisas e, se for completamente diferente do que você pensa, que eu vou estar para discordar, tá? Eu tenho a clareza das coisas que os caras têm que se preocupar com preconceito, com racismo, com Claro. homofobia, com profissionalização da arbitragem. Pode se preocupar com várias coisas. Mas dentro das quatro linhas não tem que mexer, meu amigo. É uma opinião minha. Subir em cima da bola, você está punindo a arte do futebol, porque o futebol, o Memphis foi muito bem dizer, que também é muita mente. Se o cara sobe lá
o adversário dá uma porrada, o cara é expulso, ele tá com um jogador a mais, né? Como é que você vê isso aí? Concordo contigo, concordo. De repente a gente tá fugindo um pouquinho da nossa essência, né? Que é o futebol brasileiro, que é o futebol arte. Até mesmo questões de comemorações, às vezes o atleta é punido por certos tipos de comemorações, né? E o futebol, eu acredito que seja isso, é o torcedor, é a paixão que tem pelo esporte e nós não podemos perder isso, né? Podemos perder esse improviso, essa questão de fazer uma coisa diferente durante o jogo, né? Eu acredito muito nisso, que de repente teria que amenizar um pouquinho essa questão de punição em relação a isso aí. Cara, sei lá, eu fico indignado com algumas coisas que a gente vê no futebol. A gente sabe que o futebol é tão duro, até falava com o Marcelo isso aqui ontem. É, o futebol, cara, todo mundo pensa que atletas e treinadores de todas as equipes ganham rios de dinheiro. Não é isso. 99% dos atletas e treinadores, eles estão buscando um lugar ao sol, uma ascensão na carreira. E é 1% o cara que vai disputar um Brasileirão da Série A, uma Libertadores, Copa do Brasil, o cara que vai chegar na seleção, então, nem se fala da dificuldade que é o futebol. É, isso é importante a gente conscientizar. Sabe por que eu falo isso, Kim? Porque a cobrança em cima. O cara que mais sofre no futebol, para mim, chama-se treinador de futebol, que é a sua profissão. Por quê? Nós vivemos num futebol imediatista, que 3 pauladas que você tomar. E aí eu vou fazer a minha culpa aqui. 3 pauladas que toma, a gente vai cobrar como imprensa e o torcedor vai cobrar. E o dirigente que não tem a convicção vai demitir. É difícil a vida do profissional da bola, não é verdade, Kim? Ah, com certeza. Eu tive uma experiência agora recentemente no Camboriú, né? O trabalho, o trabalho nosso estava tendo um andamento muito bom, estávamos em zona de classificação e aí começou uma pressão do presidente, do pessoal, achando que estava tudo errado, que não estava tava legal e naquele momento a gente estava cumprindo o objetivo, que era classificar para o mata-mata, né? Então daí fui demitido, né? Depois de ter 6 anos de clube, tive a minha demissão e entendi naquele momento ali o que eles estavam tentando, mas também não concordando com o que aconteceu, porque nós estávamos aí num caminho certo e nos preparando para o mata-mata, que era a fase decisiva mesmo, né? Mas como você falou, nós estamos expostos aí a tudo e o primeiro que paga o preço é o treinador. É. Aquela filosofia, é mais fácil trocar um do que trocar 30, né? Que é uma filosofia para mim. é, eu acho que a falta de convicção dos dirigentes é o grande problema do futebol brasileiro. Porque a gente já vê alguns treinadores serem contratados já sabendo que vai cair. É aquele cara que o antecessor não estava fazendo sucesso, aí os caras, vou mandar embora. Mandou embora. Não tem ninguém no mercado melhor que aquele e traz qualquer um para tapar o buraco. Você quer? Eu não vou te botar nessa enrascada, mas vou dizer exatamente o que eu penso aqui de um grande time de nível mundial, o Santos. Pedro Caixinha não vai terminar a temporada no Santos. Não é um treinador para o Santos. Com todo respeito ao Pedro Caixinha, é um pensamento meu. Só que isso mostra a falta de convicção. O próprio Marcelo Teixeira deu declaração contestando o trabalho do Pedro Caixinha. Então é falta de convicção. Falta Sim. de convicção. E esse é o grande problema do futebol, né? O Pedro Caixinha, olha, citou um nome e eu conheci ele em 2014 no México. Eu tive uma passagem de 3 anos no futebol mexicano, né? Aí ele estava no Santos Laguna na época e ele tem a metodologia de trabalho dele e eu tive a oportunidade de conhecer ele no draft, né? Que é o que acontece nas contratações de jogadores mexicanos e consegui conversar com ele 10 minutos ali e entender um pouquinho de algumas coisas que ele trabalha e que ele tem como particularidade no trabalho dele. Mas, tô citando assim, me recordou essa situação aí. Assim, ó, outra coisa. Zubeldia não vai terminar a temporada. Dorival tá no mercado. Você já sabe. É tão previsível os dirigentes brasileiros
que a gente já sabe o que vai acontecer. É impressionante, cara. Ó, o Fluminense. Ó como que é previsível. O Fluminense, sem treinador, foi atrás de quem? Renato Gaúcho, a sétima passagem. Sétima passagem de Renato Gaúcho no Fluminense. Então não tem como ser mais previsível que isso, né? 7 vezes o cara dirigindo o time. É ser muito previsível. Agora, Quinho, eu quero agradecer sua participação hoje aqui no Resenhando. Desejar para você boa sorte, que você possa é, o Marcelo vai ficar bravo comigo, mas Marcelão, eu falei que falei que o Monte Azul seria campeão, hein? Mas que você possa fazer com que minha previsão esteja certa, que essa gente também brinca muito sobre isso, sobre porque assim, cara, palpitar, a gente palpita antes da bola rolar. Depois que a bola rolou é fácil, qualquer um fala, né? E nem sempre acontece o que a gente prevê. Mas até aqui, com o seu time, aconteceu tudo que eu previ. E boa sorte para você na decisão. Que Deus abençoe seu caminho aí, a sua caminhada. E sexta-feira estamos juntos aqui, né? De novo, né? Te agradeço pelas palavras aí. Eu gosto desse bate-papo, eu gosto de falar de futebol, eu gosto de trocar informações, trocar ideias e estarei sempre à disposição aí para estar falando com um amigo. Obrigado. Valeu, Quinho. Um abraço para você, sucesso. Logo mais, então, tem aí Sertãozinho e Monte Azul. Quinho vai estar por lá. Fica com Deus. Um abraço. E eu vou para o intervalo aqui, gente. Daqui a pouquinho eu tô de volta para fechar o resenhando de hoje. De volta com os patrocinadores aqui do Resenhando com Cid Júnior, eu falo do escritório Palmers, que é sinônimo de tradição e tranquilidade para você que necessita de contabilidade. Além disso, tem abertura de CNPJ, imposto de renda, assuntos fiscais e INSS. Ligue 18 3222 7265. Seu filho merece todo o cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai atender muito bem. Consultas no 18 3223 7759. Você que vai construir ou reformar, preste atenção nessa dica. Desde 2002, a Construserra oferece tudo para a sua construção. Cimento, areia, pedra, tijolos, hidráulica, elétrica, linha completa de acabamentos como pisos, azulejos, porcelanatos e muito mais. A Construserra também traz móveis para completar sua decoração. Faça uma visita na rua Alvino Gomes Teixeira, 2112. Você pode ligar ou chamar no WhatsApp 18 981 73 0018. Construserra. Um abraço também para toda a galera lá da Nova Gás, Ultragás e Água, na Avenida Joaquim Constantino, 1810, próximo à Avenida da Saudade. Ligue e peça no 3908-3070 ou no fone WhatsApp 18997363070. A Nova Gás Ultragás cobre qualquer preço de gás Ultragás. Dr. Caio Seravo Lemos, ortopedista e traumatologista, atua na área de oncologia ortopédica, tumores ósseos, também de cirurgias do quadril e tratamento de dor com terapia de ondas de choque. Dr. Caio Serávalo Lemos atende na Clínica São Lucas, na Washington Luiz, 955, no centro. Agende sua consulta no 18 3334 8480. Efetivo Imóveis, tudo em compra, venda, aluguel, lançamento e imóveis de todos os tipos, viu? Vem efetivar o sonho da sua casa própria. Na Avenida Getúlio Vargas, número 12, no Bosque. Ligue ou chame no WhatsApp. Fale com o Kaique. 18 99795 2625. Efetivo Imóveis, efetivando o sonho de morar bem. Com mais de 20 anos de experiência, a Bia Ótica oferece a linha completa dos melhores modelos de óculos de sol masculinos e femininos do mercado, assim como óculos de grau e acessórios. Ligue 18 3908 1777 ou chame no WhatsApp 18 998 23 1777. Na rua José Bon Giovanni, 1162A, loja 1, em Prudente. Tem a loja 2 em Pirapozinho. Bia Ótica aqui apoiando o Resenhando com Cid Júnior. Colibri Seguros e Consórcio. Tudo que você precisa está na Colibri Seguros e Consórcio. Carro, casa, empresa, frota e muito mais. Não corra riscos desnecessários. Seguros é Colibri. Na Colibri, você tem também cartas de consórcio para você planejar a troca do seu carro ou imóvel. Ligue 18 997 96 83 30 Colibri Seguros. Você sabia que seu pet também pode precisar de cuidados especializados? A Fisiocare Pet é o centro de reabilitação animal que oferece tratamentos para lesões ortopédicas e neurológicas, viu, gente? Ajudando, assim, na recuperação da mobilidade, no tratamento de artrose, hérnia de disco e até no pós-cirúrgico, claro, de cirurgias ortopédicas. Se o seu pet está com dificuldades para se locomover ou sofre com obesidade, a Fisiocare Pet está pronta para te atender.
Cuide da saúde do seu melhor amigo com quem entende do assunto. Fisiocare Pet, um abraço para o Arnaldo, porque ele merece o melhor. Na rua José Drímel, número 78, no Jardim Bom Giovanni. Ligue 18 3928 1156, Fisiocare Pet. Instalação de piscina, instalação de boiler, é na Connect Pool Piscinas. Meu amigo, Connect Pool Piscinas e Aquecedores aqui apoiando o Resenhando com o Cid Júnior. E além de piscinas e boilers, ele trabalha também com sauna, banheiro spa, tem painel de automação, limpeza de piscina e caixa d'água. Tudo isso na Connect Pool. Você vai falar lá com o meu amigo Anselmo, ligando no 18 981030804. Você que vai construir ou reformar, você sabe, construção é o lugar. E falo, claro, do meu amigo Douglas, lá da Ross Shop. Ross Shop é o sucesso da sua festa, gente. Você que vai realizar o seu evento, confraternização, aniversário, casamento, enfim, o que você for fazer, faça com o melhor. É o melhor Chopp Pilsen Prêmio de Prudente, Ross Chopp. Não só de Prudente, mas como também da região e agora no Paraná, hein? Conheça também as demais opções. 18 99742 7178, Ross Chopp. Esses os patrocinadores aqui do Resenhando. Consegui. Tá então os patrocinadores do Resenhando, e que resenhando legal, né? Daqui a pouco a bola rola, tem a decisão do Paulistão da Série A3 e você viu aqui o técnico que estará em campo. Ontem você viu o Marcelo, hoje o Quinho, e eles farão a final da Série A3. Programa gravado hoje para você. Um abraço, fiquem com Deus e até quinta-feira ao vivaço aqui no Ligado no Esporte, na 101, aqui no Resenhando com o Cid Júnior.